A história da escrita sempre foi vista como um marco da civilização. Mas e se tudo o que sabemos estiver errado? Ao longo dos séculos, a escrita evoluiu, mas há teorias que sugerem influências externas na sua origem. Registros antigos indicam que a escrita pode ter surgido por meio de interações com civilizações desconhecidas. Alguns pesquisadores defendem que as primeiras formas de escrita eram utilizadas para propósitos religiosos e administrativos. Contrapõe-se a isso a ideia de que a escrita foi um desenvolvimento puramente humano, sem influências externas. O debate continua. A investigação sobre a verdadeira origem da escrita pode revelar mais do que imaginamos. O debate continua. A investigação sobre a origem da escrita está apenas começando a se aprofundar. Historicamente, a Mesopotâmia é vista como o berço da escrita, mas há indícios de que outras culturas podem ter influenciado essa inovação. Naquele cenário, encontramos inscrições em pedras na região do Egito, datadas a milênios antes dos sumérios. Alguns pesquisadores defendem que as culturas egípcia e suméria podem ter trocado conhecimentos. Relatos de viagens de mercadores entre essas regiões indicam um comércio ativo, propício à troca cultural. Essas trocas podem ter contribuído para o desenvolvimento paralelo de sistemas de escrita. Um exemplo intrigante é a escrita hieroglífica, que apresenta estruturas que lembram as dos sumérios. Entretanto, outros relatos apontam que a escrita pode ter surgido de necessidades práticas similares em diferentes locais. A necessidade de registrar transações agrícolas e comerciais impulsionou a criação dos primeiros sistemas. A escrita cuneiforme, por exemplo, surgiu em um contexto de contabilidade, podendo ter raízes independentes. Investigando mais a fundo, podemos ver como a escrita está profundamente ligada às transformações sociais. O que podemos afirmar é que a história da escrita é complexa e cheia de nuances, repleta de interações humanas. A história da escrita nos leva agora a um novo enigma. Pesquisadores da Universidade de Oxford observam semelhanças intrigantes entre sistemas de escrita. Essas semelhanças ocorrem em culturas que, à primeira vista, nunca tiveram contato. Como isso é possível? Vamos explorar essa conexão. Um exemplo notável é a escrita dos maias, que apresenta símbolos que lembram a escrita suméria. Essa distância temporal e geográfica intriga muitos. Alguns pesquisadores sugerem que o comércio marítimo pode ter desempenhado um papel nesse fenômeno. Trocas culturais atravessaram oceanos. Contudo, carecemos de documentação precisa que conecte essas civilizações. A ausência de registros concretos deixa muitas questões no ar. A escrita suméria surge de forma abrupta em torno de 3200 AD. Esse fenômeno é um paradigma que desafia nossa compreensão da história. Alguns historiadores defendem que a escrita não é uma invenção isolada, mas um reflexo de interações complexas entre sociedades. Por outro lado, há teorias que sustentam a ideia da escrita como um produto completamente independente da criatividade humana. A verdade pode estar em um ponto intermediário. Várias civilizações aparentemente isoladas podem ter desenvolvido formas de escrita semelhantes. Um exemplo é o uso de símbolos para representar ideias. Essa prática torna-se uma forma universal, aparecendo em diversas culturas. Os egípcios, por exemplo, têm seus hieróglifos, que, embora diferentes, apresentam uma essência de representação semelhante. Ao lado desses hieróglifos, encontramos a escrita fenícia, que influenciou o alfabeto grego e, por extensão, muitos alfabetos modernos. Assim, notamos um ciclo de referências e influências. A escrita é um testemunho vivo de troca de ideias e da evolução cultural. O trabalho dos pesquisadores continua, visando identificar padrões e lacunas em registros históricos que conectam essas culturas. Novas descobertas arqueológicas podem esclarecer a gênese da escrita. Cada achado traz a promessa de elucidar mistérios antigos. Ainda assim, o enigma persiste. A natureza da escrita e seu surgimento abrupto permanecem questões que intrigam estudiosos e amantes da história. Estudar a escrita não é apenas um interesse acadêmico, é explorar o desenvolvimento humano e a comunicação ao longo do tempo. Esses sistemas de escrita, embora diferentes, partilham a mesma essência, a necessidade de registrar, comunicar e preservar. O mistério da escrita também nos leva a questionar como as ideias se espalham e se transformam através do tempo e espaço. Enquanto essas investigações entram em uma nova fase, somos incentivados a refletir sobre nosso próprio uso da linguagem e seus impactos. Os desafios da escrita nos ensinam sobre a complexidade do ser humano e a busca incessante por expressão e compreensão. E assim, a jornada pela escrita nos convida a investigar e descobrir, mantendo viva a chama da curiosidade que nos move. Ainda temos muito a aprender sobre essas conexões e suas implicações para o nosso entendimento da história.
O que podemos concluir sobre a escrita ao longo dos séculos? Essa questão nos leva a novas explorações e reflexões. Os sumérios registraram que a escrita foi um presente dos Anunnaki, seres que eles consideravam divinos. Essa ideia desafia nosso entendimento. Estudiosos debatem a mitologia suméria seria uma narrativa simbólica ou uma prova de contato extraterrestre. Pesquisas modernas buscam separar mito de fato, o que podemos considerar como mera crença e o que é história. Alguns defendem que esses registros refletem traços de contato com civilizações avançadas. Mas e as evidências? As inscrições cuneiformes, antes vistas apenas como escrita, agora ganham nova luz como fontes de conhecimento. O desenvolvimento da escrita pode ter criado um modelo para comunicação que transcende culturas. Como isso aconteceu? Um novo paradoxo surge: a origem da escrita está ligada a seres considerados de outra dimensão, ampliando nossa busca. Investigações arqueológicas revelam novas camadas de entendimentos. Os Anunnaki eram apenas parte de uma história maior. Experimentos e análises linguísticas nos ajudam a compreender como a escrita moldou civilizações vizinhas e distantes. Estrondosamente, teorias sobre a origem da escritura desafiam a linearidade da história. Como podemos aceitar essas revelações? O fenômeno da escrita revela uma interconexão entre culturas e momentos históricos. Essa relação é inegável. Ainda assim, a pergunta persiste: até onde podemos chegar para compreender essa origem misteriosa da escrita? As escavações em Uruk revelam novas tabelas de argila. Essas inscrições antigas desafiam as narrativas sobre a origem da escrita. Enquanto isso, pesquisadores debatem se os Anunnaki realmente influenciaram essas civilizações ou se são apenas mitos. Cada descoberta traz à tona perguntas sobre a natureza das trocas culturais entre sociedades antigas. Investigadores analisam artefatos de diferentes regiões, buscando evidências de como a escrita evoluiu ao longo do tempo. Documentos históricos revelam registros de interações entre sumérios e egípcios, sugerindo um possível intercâmbio de ideias. Diante de tantas evidências, somos convidados a reconsiderar a origem do conhecimento humano e as narrativas que aceitamos.